Briófitas. As briófitas foram os primeiros seres vivos a conquistar a terra firme há cerca de 500 milhões de anos atrás. Essas plantas ocupavam regiões litorâneas e abriam caminho para a chegada dos animais. As mais conhecidas são os musgos, e eles também são chamados de briófitas, porque não possuem canais condutores de seiva. Significa que eles são plantas avasculares. As principais características das briófitas é a ausência de semente, a ausência de flores e frutos, a ausência dos vasos condutores de seiva, e a gente pode exemplificar utilizando os musgos e os hepáticos que fazem parte desse grupo. As briófitas precisam muito da água, porque a água é peça principal na reprodução, então elas sempre vão ser encontradas em lugares úmidos, como pedras, troncos, água doce, mas nunca em água salgada. Elas não são parasitas, elas apenas usam aonde elas se fixam como suporte, por isso elas são chamadas de epífitas. Existem mais ou menos 16 mil espécies no mundo, mas no Brasil há cerca só de 2 mil. Elas são avasculares e não possuem canais condutores de seiva. Assim, a água e os sais passam da célula por célula até atingirem toda a planta. Devido a isso, elas são de pequeno porte e são as espécies que alcançam no máximo 20 centímetros. A reprodução das briófitas é um pouco complexa e difícil de explicar, mas eu vou tentar dar uma resumida. Os musgos verdes que vemos num solo úmido, por exemplo, são plantas sexuadas, que representam a fase chamada gametófito, isto é a fase produtora de gametas. Nas briófitas, os gametófitos em geral têm sexos separados. Em certas épocas, os gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região apical, onde terminam os filóides. Ali, os gametas são produzidos. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis, como flagelos, os anterozoides. Já os gametófitos femininos produzem gametas imóveis, chamadas de oosferas. Uma vez produzidos na planta masculina, os anterozoides podem ser levados até uma planta feminina com pingos de água da chuva que caem e respingam. A reprodução das briófitas é muito dependente da água, porque é só no meio aquoso que os gametas masculinos conseguem alcançar os gametas femininos. No caso das briófitas, que ficam em lugares um pouco mais secos, elas são dependentes da água da chuva e do orvalho. As briófitas são divididas basicamente em 3 partes ou estruturas. Os rizóides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis no mesmo. O cauloide, que é uma pequena haste de onde partem os filóides. E os filóides, que são as estruturas clorofiladas e capazes de fazer a fotossíntese da planta. Também como as briófitas, as pteridófitas vivem em locais úmidos, em solo, pedras, areia e árvores. Algumas epífitas, outras como salvíneas, que são aquáticas e de porte pequeno. Há ainda pteridófitas arborescentes, que se assemelham a árvores, como a samambaiaçu, que seria o xaxim. Em geral, suas folhas são divididas em folíolos, em forma de penas, uma adaptação que permite captar a luz difusa, não direta ou forte, na altura do chão em uma floresta. As pteridófitas possuem vasos condutores no transporte de seiva, logo são chamadas de traqueófitas, o que contribui para a melhor adaptação do grupo da vida terrestre. O corpo delas é diferenciado em raízes, caules e folhas, e sua reprodução depende do vento e de um substrato úmido, e ele formarem o prótalo junto com os gametas. As gimnospermas são plantas terrestres que vivem, preferencialmente, em ambientes de clima frio ou temperado. Nesse grupo inclui-se plantas como pinheiros, as sicóias e as cipestres. As gimnospermas possuem raízes, caules e folhas. Possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas, chamadas estróbilos. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e são conhecidos como cones. Além da ausência do fruto, uma característica muito importante nessa classe de plantas é que elas são vasculares e não precisam mais da água para a reprodução, pois agora surge o grão do pólen, responsável pela polinização. A produção de sementes se origina nos estróbilos femininos. No entanto, as gimnospermas não produzem frutos e suas sementes são nuas, ou seja, ficam encerradas em fruto. Para explicar um pouco melhor como ocorre o processo de reprodução das gimnospermas, eu vou utilizar como exemplo o pinheiro do Paraná, que apresenta as folhas
em formas de agulhas, que se chamam aciculadas. Elas são responsáveis por uma parte muito importante. Além de elas fazerem parte da fotossíntese, elas ajudam na reprodução, porque é nelas que ficam os esporângios, que formam os estróbilos ou cones. No pinheiro do Paraná, os sexos são separados, e por isso eles são chamados de diocas. O que possui o estróbilo masculino não terá o feminino, e vice-versa. O estróbilo masculino fica responsável pela produção do grão de pólen, enquanto o estróbilo feminino fica responsável por fecundar os óvulos. Assim, a reprodução tem como chave principal o vento, que carrega o pólen até o interior do óvulo, onde está o esporo, que abriga a estrutura chamada de oosfera, que significa a gameta feminina. Assim, a oosfera será fecundada e formará um zigoto, que desenvolverá o embrião. O óvulo se transforma em semente, que vira a estrutura do pinhão, enquanto o cone se transforma na pinha. As angiospermas são plantas vasculares, ou seja, possuem canais condutores de seiva, além de folhas, flores, frutos e sementes, tornando-as o grupo mais desenvolvido dentre os citados. Elas atingem cerca de 70% das plantas conhecidas, dentre elas estão o coqueiro, a laranjeira e as orquídeas, variando seu tamanho de grandes árvores até pequenas ervas. As angiospermas possuem flores típicas, que são espécies de folhas modificadas e especializadas na reprodução sexuada. As flores são compostas de carpelos, que se fecham formando uma estrutura denominada pistilo, onde se desenvolvem as sementes. Após a fecundação, parte do pistilo se transforma em fruto. Então, resumindo, as flores são formadas por vertículos. Entre eles estão o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina. Neste grupo, as flores foram muito importantes para garantir que as angiospermas tornassem-se o grupo de plantas com maior número de representantes, pois com suas cores vivas e odores tornam-se atrativas para os polinizadores. A fecundação é possibilitada devido ao transporte de pólen das antenas para o estigma das flores, ou seja, a partir da polinização, que é fundamental para a reprodução sexuada e para a variabilidade genética da espécie. Apesar da fecundação ser independente da água, existem outros mecanismos que ajudam no transporte de pólen, como a zoocoria, que é por animais. A polinização em geral ocorre em flores da mesma planta ou entre flores de duas plantas da mesma espécie, caracterizando a polinização ou fecundação cruzada.